Bom dia mais uma vez, Kátia, e a todos aqui da rádio. Meu bom dia a todos aqueles que estão sintonizados então com a Rádio Aliança, mas nesta manhã, de modo especial, poderia mandar um bom dia lá para a paróquia Nossa Senhora da Misericórdia, né? Na Restinga, não é verdade? É, e, então, bom dia a todos e a todos os que estão ouvindo, pessoal das comunidades também, e com muita alegria, mesmo hoje de manhã, com tanta chuva realmente para chegar aqui na rádio, né? Mas a gente está aqui. Pois bem, vamos à reflexão então do Evangelho de hoje, de São Lucas, né? Desses dias. Eu estava partilhando antes com a Kátia que realmente partilhar do Evangelho de hoje, nós temos que retomar um pouco também aquilo que foi o Evangelho desses dias de ontem, de anteontem, porque ele se torna assim muito mais contextualizado. Eu acredito que até mesmo quem refletiu também ontem, anteontem, como foi, fizeram isso, né? Então, somente para iluminar realmente assim a nossa reflexão que nos traz presente o Evangelho de São Lucas, né? Que o Evangelho de São Lucas tem todo um contexto, uma realidade, né? Como é diferente, inclusive, no Evangelho de São Mateus, que inclusive ele tem até mais o ai de vós, ai de vós. Mas, então, trazendo presente, assim, a nossa reflexão, gostaria de iluminar com o Evangelho de anteontem, quando Jesus é convidado por um fariseu para ir até a sua casa para fazer uma refeição. Aliás, diga-se de passagem, muitas vezes nós percebemos que Jesus aceita ir em conta dos fariseus. No Evangelho de São Lucas, ele faz questão de mostrar de Jesus que vai ao encontro, então, também dos fariseus. Mas, então, nós vemos ali nesse Evangelho que Jesus vai à casa do fariseu e, o fariseu fica admirado porque Jesus não lava as mãos, né? Antes da refeição. E aí então já começa o diálogo entre os dois. E Jesus não perde tempo também de fazer a sua reflexão com o fariseu, né? Qual a diferença, já contextualizando nesse sentido? Porque Jesus, então, reflete com o fariseu. Porque, inclusive, a água, o lavar as mãos, no Evangelho de Lucas, nós trazemos presente, inclusive, a realidade do batismo, que vai muito mais além de um pensar assim do lavar as mãos. Vejam, então, Jesus logo contextualiza, né? Insensato. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? E então leva o fariseu a refletir sobre isso, mas somente para iluminar então o evangelho de hoje. De Jesus que aceita o convite para ir à casa do fariseu, não lava as mãos, assim dizendo, mas demonstra, já traz presente o significado muito mais profundo ao fariseu da água, da purificação, do batismo, que queremos também ligar, então, com várias situações dos nossos dias. Depois, nesse diálogo, então, de Jesus com o fariseu, ontem mesmo, assim, eu ficava refletindo como Jesus diz as coisas, aquilo que ele pensa, como ele vê ao fariseu, mas ao mesmo tempo ele o acolhe profundamente. A realidade do fariseu. Vejam o evangelho de ontem. Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da ruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Aqui vem uma frase essencial. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Me ilumina, assim, essa frase de Jesus, por exemplo, a caminhada que Jesus faz com a samaritana.
ou com tantas outras situações que nós encontramos na palavra de Deus. Jesus anuncia algo diferente, novo, para o fariseu, mas ao mesmo tempo dá para perceber assim essa pedagogia mesmo de Jesus para acolher o fariseu na sua realidade, na sua situação. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado, sem deixar. Por quê? Quantas coisas também que nós percebemos que fazem parte da cultura, da tradição, da vida de um povo. Claro, toda e qualquer cultura também ela deve ser transformada. Mas Jesus busca acolher, então, esse fariseu. E depois, então, nesse diálogo, ele continua, né? Falando cada vez mais forte. Assim, nesse mesmo evangelho de ontem, né? Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargos insuportáveis. E vós mesmo não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Que forte isso, né? Essa denúncia, dá para dizer assim, que Jesus faz com o fariseu. E assim, então, percebemos, olhamos, buscamos analisar, assim, o evangelho de hoje. Mas se nós somos nos questionar, assim, o que significa fariseu? O que significa quando nós falamos a palavra fariseu? Significa separado. Separado da sociedade, separado do mundo, e dá para dizer assim, de certa forma, também separado de Deus. Separado de Jesus, porque a gente percebeu assim como esse diálogo ele acontece assim sobre duas instâncias, dá para perceber assim muito diferentes. Então separado e ele se julga justo, puro. Ele se julga na autoridade de julgar os outros. Baseado em quê? Baseado em leis. Baseado em tradições. Então, olhando assim, de forma mais aprofundada, como dizia no Evangelho de hoje, né? O ai de vós chega, dá para dizer assim, ao seu contexto mais profundo, né? O ai de vós, que também no Evangelho de Mateus tem mais ai de vós. Mas gostaria realmente de frisar qual o sentido que toma no Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas é o Evangelho da parábola do filho pródigo. É o evangelho da ovelha perdida. Então, a dinâmica do evangelho de São Lucas é para que ninguém se perca. Para que ninguém se... Então, o evangelho de São Lucas é aquele que sempre vai destacar o coração, vai destacar a misericórdia de Deus. E aqui vem um ponto maravilhoso, muito bonito. De reflexão. Mas olhando o evangelho, né? O ai de vós de hoje que traz presente, então, a questão dos túmulos dos profetas, né? E que foram vossos pais que os mataram. Depois Jesus fala que envia os profetas, traz presente o exemplo desde Abel até Zacarias. Tudo praticamente o Antigo Testamento. 2 pontos, assim, muito fortes, né? Então, a questão dos profetas, desde Abel até Zacarias, e depois o segundo aspecto, então é o ai de vós, mestre da lei, porque tomastes a chave da ciência. Mas qual ciência será que Jesus está falando aí, né, para o fariseu?
Então, dois aspectos muito importantes que nós vemos ali. A reflexão que Jesus faz, então, e que Lucas faz questão de mostrar. Por quê? Em vários momentos, nós vemos que no Evangelho de São Lucas, Jesus vai à casa do fariseu, vai na casa de Levi e chama Zaqueu, convida a Zaqueu para ir na sua casa. Por quê? Porque o Evangelho de São Lucas, ele faz questão de mostrar que ninguém se perca. A salvação é para todos, não quem sabe para alguns. Só que há mais necessidade de salvação aquele que se acha justo do que aquele que se acha pecador. Porque aqui vem a questão por exemplo, do discernimento. A palavra muito importante. Saber discernir, discernimento. Dá para dizer assim, a luz luminosa e a luz tenebrosa. A luz que realmente vem de Deus, da misericórdia. Mas veja, o fariseu, ele se achava justo, se achava puro, autossuficiente. Mostra o egoísmo. Mas, na verdade, se mostra, dá para falar mais, quase que Deus tem que se inclinar às suas vontades. Vejam a diferença? Porque ele se baseia nas leis, nas normas, nas regras. Ele acha que é salvação. Olha, nós poderíamos fazer em cima disso um outro exemplo assim, que esclarece ainda mais. São Paulo. Antes da conversão e depois da conversão. Não é verdade, Kátia? O antes da conversão. Que Paulo era um profundo conhecedor das leis, das normas, aquilo que regia a sociedade no tempo de Paulo, de Jesus. Em cima disso, ele se baseava para perseguir os cristãos. Para tirar a vida. Depois que Paulo se converteu, o que aconteceu? Mudou totalmente, né? A regra última, dá para dizer assim, foi a misericórdia, o perdão, o amor. Então, aqui já realmente podemos perceber com mais clareza o evangelho, então, de hoje. Jesus diz, ai de vós que construís os túmulos, porque quer mostrar ao fariseu a questão realmente da misericórdia, do perdão, amor. E não se pode, quem sabe, em nome da lei, nesse sentido, tirar vidas. A questão da justiça, inclusive, aqui que Jesus fala. Quantos profetas foram perseguidos, às vezes até mesmo em nome da verdade. É uma questão que se levanta aqui, por isso que eu falei da luz luminosa e tenebrosa. Não é tão simples, muitas vezes, discernir realmente aquilo que é o correto, né? Jesus que mostra, até inclusive, quando ele diz no Evangelho, aqui, das pessoas que buscavam sinais, né? Mas aqui está quem é maior do que Jonas. O sinal que era Jesus. Então, vemos que, por um lado, o fariseu, ele se baseia nas leis, nas tradições. E Jesus vai buscar mostrar, então, ao fariseu a chave do coração, da misericórdia.
Então, vemos, inclusive ligando aos nossos dias, né? Nós estamos em pleno mês missionário, né? Em pleno mês missionário. Quantos são os santos, inclusive, que nós abrimos o mês, lembrando, trazendo presente Santa Teresinha, né? Padroeira das Missões, dia 4, São Francisco de Assis, dia 8, São João Calábria, hoje, Santo Inácio. Meu Deus, quando fui ler a vida dele, tem situações assim, né, que é Marte, que nos faz pensar assim profundamente. A questão dos mártires da palavra de Deus, daria para dizer. E assim, e na segunda parte, então, o ai de vós, mestre, porque tomasse a chave da ciência, também é a ciência mais assim, que todos nós estamos a caminho, é o conhecimento das leis. Por que não trazer presente também mesmo essa abertura à palavra de Deus? Para nos tornar cada vez mais misericordiosos. Porque a palavra de Deus, ela por excelência, nos mostra a misericórdia, o amor de Deus. No mês de setembro, fui celebrar numa comunidade, que é o mês da Bíblia, né? E também ali, refleti muito. Eu gosto muito de fatos assim que mostram a vida. Eu fui celebrar numa comunidade e tinha uma pessoa que trabalhava numa clínica. Nessa clínica chegou um senhor assim muito simples, muito humilde, né? Ele olhou assim, ele viu uma estante e estava lá uma Bíblia, né? Mas a Bíblia estava fechada. Ela não estava aberta. Ela estava colocada na estante, mas fechada. Daí ele disse assim: mas não adianta a Bíblia fechada. Bah, não adianta a Bíblia fechada. A Bíblia aberta. A Bíblia tem que estar aberta. A Bíblia tem que ser folhada, lida, sobretudo vivida. Porque ali nós encontramos o coração de Deus, que é a misericórdia, que é o amor, que é o perdão. Então, a palavra de Deus que nos ensina, que nos mostra também toda essa realidade do Antigo Testamento, da misericórdia. Traz presente a questão, fico pensando, inclusive, que ele fala do sangue, de quem derramou o sangue, né? Porém, Cátia, nos nossos dias, quantas vidas que são truncadas, né? Derramam o seu sangue. Assim, às vezes por banalidades, por roubos também, até mesmo nesse sentido, né? Quantas atrocidades, né? Poderíamos também trazer presente a realidade, né? O ai de vós mostra muitas vezes a superficialidade das coisas que Jesus quer mostrar, né? Isso de lavar as mãos. Vivemos também, de certa forma, numa sociedade um tanto superficial, vazia de valores. O ai de vós mostra também essa dimensão. Muitas vezes que percebemos de uma sociedade onde que você percebe assim, a falta de sentido, de sabor de vida. De valores. Jesus aqui quer mostrar realmente a profundidade da vida, dos valores, o dar a vida. Nos traz presente esse evangelho, o quanto esse conflito entre Jesus e os fariseus termina de que forma? Esse evangelho que os fariseus armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. O final dá para dizer assim, o evangelho que mostra de Jesus que dá a vida, pela verdade, pelo reino, pelo evangelho, pela misericórdia. E aqui entendemos o evangelho de São Lucas, em que Jesus veio para salvar a todos. Que bonito, né?
Jesus veio para salvar os pecadores, os justos, por isso que Jesus vai na casa do fariseu e busca. Não existe cegueira pior do que aquele que se é cego e se acha não cego. Por isso que eu falava da luz que é tenebrosa, né? Da luz que é luminosa, que é aquela que vem de Deus. Da luz. E, assim, para não também me delongar demais, né? Isso nós poderíamos até mesmo ligar o batizados, enviados, né? Para a questão da missão. Mas eu concluo essa reflexão trazendo o presente. Tem uma oração da tradição oriental, e que, de certa forma, assim, um pouco diferente, mas nós encontramos no Evangelho. Essa oração que traz presente, então, São Lucas, e que mostra um Jesus Salvador. E diz assim: Jesus, Filho de Deus, tenha piedade de mim, pecador. Jesus, Filho de Deus, tenha piedade de mim, pecador.